Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias reais. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração. Queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é empreendedora em saúde e nutrição, coautora dos best-sellers Nutrição Comportamental e autora do Mindful Eating. Junto com a Samantha Macedo, fundou a Equilibrium em 2001, agência precursora do ramo de saúde com atuação no Brasil e na América Latina. Em 2018, apresentou ao mercado a Kiwi Lab, escola online de inovação em saúde. Empreendedora e mestre em nutrição, especializada em inovação para alimentos, design thinking e marketing. Cíntia Antonaccio, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Cíntia, prazer nosso em te ter conosco aqui no Octanage. Tu foste indicada pela Laura Vidal, que fez contigo um processo de conhecimento no Vale do Silício, né? Conta para nós dessa experiência e aproveita essa oportunidade e menciona para nós alguma coisa que eu não tenha mencionado na tua introdução a respeito da tua vida pessoal. Bem, eu sou uma curiosa. Como um empreendedor é um ser inquieto, curioso e de mente aberta. E um pouco de louco também, eu acredito. Olhando para esse universo, para esse mundo empresarial, mundo dos negócios, e vendo que ele está em profunda transição, grandes empresas cedendo espaço, perdendo espaço para startups, para esse mundo da tecnologia que vem, de certa forma, de forma disruptiva, mudando a nossa forma de viver. O que acontece? Fui tentar entender onde é o celeiro dessas mudanças. Então, a busca pelo Vale do Silício foi porque eu li Startup Enxuta, Ponto Zero, e lendo tudo isso, ia me inspirando muito, mas depois disso, eu falava assim, parece que o dia a dia me consumia, e tudo aquilo que eu lia parece que ficava num universo à parte, uma história de ficção. E foi quando eu comecei a ir para alguns eventos, e me atirei nessa aventura aí, o ano passado, de ir para uma experiência de um mês inteiro nos Estados Unidos, no qual eu fiquei 15 dias no Vale e tive a oportunidade de ir com 100 empresários, com um grupo da Startse, fui com 100 empresários, e a Laura foi minha roommate, que eu ganhei como amiga, e uma pessoa bastante inspiradora. Realmente foi uma oportunidade de vida. E lá eu consegui, num período desses 15 dias que eu fiquei, além de cursos, experiência, eu consegui, parece que, ter uma imersão naqueles livros todos que eu li. Quando eu voltei, já não tinha mais ficado ali na história da ficção. Eu trouxe isso para a cultura da minha empresa, eu trouxe isso para as minhas atitudes do dia a dia. Então, realmente foi uma imersão profunda que me transformou. Excelente exemplo de trazer aquele conhecimento que é teoria, que é livro, a letra fria no papel, e colocar isso no dia a dia, não só para ti, mas na cultura da tua empresa. A gente já volta nesse ponto. Um ponto que eu queria conversar contigo antes disso é, como nutricionista, consultora em marketing, comunicação e empreendedora, você desenvolveu muitas habilidades ao longo dos anos. Qual a tua maior competência hoje, Cíntia? Acredito que tenha sido uma competência que eu tive muito no meu início, e depois de um certo sucesso e de uma trajetória, a gente vai perdendo um pouco, e eu acredito que tenha resgatado nesses meus últimos anos aí, indo para o Vale e abrindo novas startups, que é a coragem. Acredito que a coragem é algo que dizem que vem com o empreendedor, talvez não se aprenda, eu duvido, eu acho que a gente aprende se expondo, a gente aprende tentando. O livro da Carol Dweck, de Mindset, sempre fala no processo, no quanto a gente precisa treinar habilidades novas, que são as soft skills para esse novo profissional do futuro. E eu acredito que essa coragem, esse poder de agir, o poder da ação, hoje me torna um empreendedor diferente. Acredito que seja isso. Sobre a coragem, Cíntia, o que as pessoas não sabem e deveriam saber a respeito dessa habilidade? Eu acho que o grande senão para a coragem é o medo de errar. É o medo de fracassar. Então isso pode até ter virado um clichê hoje, porque no Vale do Silício tem tal do FailCon, as conferências que existem para falar de fracasso, mas isso não é tão comum aqui. Eu confesso que, apesar de ter lido tudo, bastante coisa, foi lá que eu olhei e falava tanto de fracasso que eu falei assim, nossa,
Eu já fracassei? Olha que orgulho! Então, os meus fracassos se tornaram... Primeiro, eu me perdoei. Foi uma viagem que eu falei que eu paguei alguns anos de terapia corporativa, coach, etc. E outro é, de fato, esse medo de não errar, ele é paralisante. Então, quando a gente tira muito isso, e depois o que acontece com o empreendedor quando ele tem um certo sucesso na vida? Você tem uma responsabilidade. Então, qualquer atitude que a Cíntia faça, ela leva junto uma marca corporativa, uma marca da empresa, independente do seu tamanho, e também a responsabilidade das pessoas. Eu falo em nome da minha equipe. Então, isso tudo vai gerando um ombro mais largo. E o medo de dar um passo que, no começo, quando você está começando a tua carreira, qualquer coisa que você fala, você vai achar lindo, né? Você se joga. Então, um ensinamento que eu tive é esse perdão do fracasso e tirar esse medo, essa responsabilidade de não errar. E um outro ponto é, dizem que você só precisa estar uma vez certo, né? Então, você pode errar bastante, porque se você estiver fazendo, você vai errar. Então, eu acredito que as pessoas precisam saber a respeito de coragem, é isso. Tenha coragem e se jogue, mesmo que você erre, tá tudo certo. A ideia é continuar no jogo, continuar caminhando. Coragem, ousadia, falhas, medo e perdão. São excelentes palavras aí para a gente incorporar no nosso vocabulário e até como atitudes que a gente precisa exercitar para poder empreender. Falando sobre esses momentos difíceis de falha e aprendizado, qual o teu momento mais difícil como empreendedora? O que você fez para superar esse momento? Eu tive 2 momentos marcantes na minha vida empresarial. Um deles foi, eu comecei muito nova, eu tinha 24 anos e eu montei meu primeiro restaurante perto da Avenida Paulista para atender executivos de alto padrão. Uma responsabilidade gigantesca. Eu tinha muita paixão e essa coragem me mobilizavam muito. E fora de um propósito que eu tinha. Eu sou nutricionista e eu queria modificar a alimentação daquelas pessoas que trabalhavam, que passavam comigo no consultório e treinavam naquela academia. Então, quando eu estava ali, eu queria realmente colocar as pessoas no colo e cuidar da saúde delas. De uma paixão muito grande. Então, era trabalho em prol disso. Sem conhecimento de gestão na época, eu fui aprendendo muito sozinha. Só que com uma velocidade que é do meu perfil, né, de acelerar, de ir para frente, que me prejudicou. Porque eu acabei abrindo unidades de restaurante de muito sucesso. Eu cheguei a ter 8 unidades que performavam muito bem e outras unidades que consumiam o lucro das que, né, funcionavam. Então, o momento mais difícil é aquele momento que você tem que recuar. Aquele momento que você tem que fechar unidades, que você tem que dar aquele passo para trás para conseguir salvar negócios bons. Então, quando tem paixão pelo crescimento, vontade, uma aceleração, é muito difícil para o empreendedor que aprendeu, né, a construir, a fechar, a recuar. Então, isso para mim foi decisivo, mas foi importantíssimo para conseguir recuperar o meu negócio, do investimento que eu tinha feito e se manter no jogo. Então, isso é importante. Às vezes, realmente, você tem que dar um passo atrás para dar mais outros na frente. Mas é uma decisão que dói muito. É assumir o fracasso de algumas frentes que você abriu. E um outro ponto foi numa outra empresa, na empresa de consultoria, que tem aí 17 anos no mercado, hoje atende todas as líderes da indústria de alimentos, e eu tinha contas grandes, empresas muito grandes, mas poucas. E uma delas, no mês, me disse que não precisava mais dos serviços porque foi incorporado por outra empresa e lá dentro tinha um serviço próprio. E um mês depois, nós já sabíamos que mais uma outra empresa, por motivos regulatórios do mercado brasileiro, ia tirar o pé. Então, eu vi, a minha empresa era muito dependente de poucos players e eu vi, de repente, a coisa rachando pela metade e onde eu já tinha, né, no momento de vida que eu já tinha estruturado equipe, que eu comecei a ser mais gestora, eu queria esse crescimento. E eu teria que recuar e voltar lá para trás e operacionalizar, né? Ser o atendimento, ser execução, a estratégia, ser tudo da minha empresa. E eu tinha passado por um processo muito bacana de delegar trabalhos, de conseguir construir essa equipe. Isso me deu uma dor. É claro que como empreendedora, acabei de montar uma startup agora, eu não tenho o menor problema, o menor medo de arregaçar as mangas e trabalhar e começar do zero. Mas eu tinha outros sonhos. E aí foi nesse momento que eu sentei com a minha sócia, Samantha, que é um lado menos acelerado, um lado mais sereno, meu ponto de equilíbrio, mas que também se contamina muito com essa minha energia. E falei, e agora? O que vamos fazer? Vamos recuar mesmo e voltar para trás? Ou qual outra oportunidade, qual outra chance que nós temos? Foi aí que eu lancei no café, em frente à empresa que a gente tinha pego não, né? Nesse mesmo dia, com uma dor profunda de derrota, de quase aquela dor que a gente é mandado embora do emprego, né? E eu falei, a gente tem a opção de fazer isso, eu sei que você tá comigo, a gente faz, ou de montar toda uma área de novos negócios, aproveitar que eles nos deram aí 3 meses e dominar o mercado. Arregaçar as mangas e sair atrás do mercado. A gente tem aquela pessoa que a gente quer, que inclusive
tá com a gente hoje. A gente chama ela pra dentro, contrata e a gente vai com tudo. Pega essa equipe também, e óbvio que foi o que nós fizemos. Eu lembro assim, era listas e listas de eu quero essa empresa, eu quero aquela empresa, saindo, caçando esse mercado, fazendo 1000 reuniões, e hoje nós somos líderes no mercado, abrimos México. Então, de fato, o empreendedor ele tem 2 escolhas. E é aquela história de ver o meio copo cheio e o meio copo vazio. Como você enxerga isso e como você quer enxergar. Foram 2 momentos críticos. Um eu recuei e o outro eu avancei. Sempre me fascina escutar essas histórias em que as pessoas, na verdade, tá começando, tem aquela dependência dos grandes clientes ou dos 2 ou 3 clientes, e de repente, se aquilo vai embora, a oportunidade, na verdade, é reduzir, é dar passos para trás. E sempre me fascina quando eu escuto alguém falando a respeito de como conseguiu acelerar a partir dessa oportunidade. E é aquele ponto da sabedoria oriental que a gente no Ocidente tem tanta dificuldade em entender, que é, em vez de lutar, antagonizar o movimento, na verdade, é utilizar ele para criar algo novo. É como se fosse, por exemplo, artes marciais, né? Aproveitar a energia, o movimento do oponente para conseguir derrubá-lo. É da queda, levantamos e dançamos, né? Então, eu acredito que a gente vai cair sempre. Empreender, inclusive no Brasil, a gente cai. A gente cai em algum momento, a gente desliza e a gente erra. E quanto mais a gente faz, mais a gente se arrisca, terão erros. E você soube superá-los, né? Aproveitando essa grande reflexão que tu está fazendo, Cíntia, em relação ao passado, se você pudesse mandar uma mensagem para a Cíntia do futuro, daqui a 5 anos, o que você escreveria nessa mensagem? Uau, que pergunta! Não tá nada combinado, hein? Acho que faz muito parte do meu momento de vida agora, do que eu tenho tentado e talvez eu não tenha conseguido 100%, e que quando eu me vejo, eu já tô ali envolvida e fazendo. Cíntia do futuro, aproveite mais a jornada, aproveite mais o caminho, celebre mais, deguste cada conquista, dê relevância para cada passo, porque a vida não é, e o sucesso, ele não é chegar lá, ele é caminhar até algum lugar que sempre te faça feliz. Então parece meio poético, mas eu demorei muito, porque o empreendedor ele é muito isolado, ele faz tudo, ele faz de certa forma tudo, mesmo quando ele tem equipe, ele acaba fazendo de tudo um pouco e sempre tá muito ocupado. Então eu procurei, por exemplo, eu já escrevi um pouco dessa carta lá atrás, quando eu mudei de casa, eu falei pra mim mesma, você vai ser livre das suas manhãs, porque você vai ter que ter tempo pra ler, que você ama, você vai ter tempo pra ser mãe, porque é um empreendedorismo ser mãe, né, educar, enfim, e você vai meditar, porque você é muito acelerada, apesar de você não ser uma pessoa ansiosa, você precisa estar mais presente, você vai meditar e fazer exercício que você ama. Então eu ganhei as minhas manhãs. E isso pra mim foi uma conquista muito grande, né? De fazer mais o meu tempo. Porque o empreendedor, às vezes, ele é aquele burrinho, sabe? Que fica com aquela corda presa. Tem uma foto interessante na internet, que é o burrinho preso com a corda numa cadeira de plástico. Ele não sabe que aquela cadeira de plástico, se ele der um chispe e ir embora, ele leva a cadeira. Mas não, ele fica preso ali. Então o empreendedor é aquele que nunca tem tempo pra nada. Ele é mais empregado e mais CLT e bate cartão do que qualquer um outro. Porque ele é Caxias, ele tem que dar exemplo, ele tem que estar ali. Então eu fui me libertando disso e fui libertando o meu time, né? Eu quero produtividade, eu quero criatividade, eu quero entrega. Eu não quero um bando de burrinho preso nas cadeiras de plástico da Equilíbrio, né? Eu quero, de fato, essa liberdade. Hoje eu consigo, mas quando eu olho pra minha semana e eu não tive almoços iguais o sábado, almoços que você ri, almoço que você conhece pessoas novas, eu me frustro ainda, né? Eu fico frustrada porque, de fato, eu acho que a vida, ela não é feita só da produtividade, principalmente para o empreendedor depois de um determinado período. São os relacionamentos, são as conexões, é aquele conhecimento que você liga com coisas que estão lá atrás e que você elabora, que você tem tempo para pensar, que você tem tempo para construir em cima. Eu já tive algumas conquistas, não sou nem um pouco igual que eu era lá atrás, mas também essa Cíntia do futuro nessa carta, ela vai ter mais tempo para almoçar, sextas-feiras com caipirinha, ou com uma boa taça de vinho, com pessoas que podem ser sim do trabalho dela, mas falando de outras coisas, ampliando o repertório. Ampliando o repertório. A gente vai ter uma oportunidade para cobrir isso logo a seguir no Jogo Rápido, em que tu vai deixar várias dicas, inclusive dos livros que tu gosta tanto de ler, e sobre o teu aprendizado como mãe, como empreendedora, e sobre a tua reflexão sobre a Cíntia do futuro também. Antes disso, uma pequena pausa para a gente falar do teu último empreendimento, a Kiwi Lab. Qual o problema que vocês resolvem? Nós instigamos e fazemos as pessoas acreditar no seu poder empreendedor e transformador de suas carreiras, por meio de conhecimento e de exercícios práticos. Então, o Kiwi Lab é uma plataforma online que vem trazer para esse universo, atualmente, dos nutricionistas, mas em breve, para os indivíduos que querem empreender na área de alimentos, vem trazer expertise
de fato vivido, porque tem muito empreendedor de palco hoje em dia, pessoas que leem livros e saem falando, replicando, mas a ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência e da experiência das pessoas com quem eu convivi ao longo da minha trajetória. Tanto as pessoas da própria Equilíbrio, que são pessoas que, né, estão comigo, mas também de agências, empreendedores, clientes, pessoas desse ecossistema aí de alimentos que realmente fizeram história, erraram, mas continuam aí no jogo de uma forma bastante inspiradora. Então, nosso diferencial no Kiwi Lab, ele nasceu de uma dor minha de, primeiro como nutricionista. Imagina se eu fosse simplesmente nutricionista e tivesse ficado lá atrás e não estado aberta às oportunidades. Aceitado alguns desafios de graça, me desafiado madrugadas no meu travesseiro pensando como eu ia responder aquela pergunta no dia seguinte, naquela reunião, que eu não tinha a menor ideia do que seria. Uma agência que trabalha para uma multinacional e quer saber de minhas ideias. Vai lá e fala. E vinha. Mas também não ia a passeio. Eu já tinha elaborado um pouco na minha cabeça. E isso tudo, ele aconteceu naturalmente pela história de vida que eu tenho, mas existem processos que as pessoas podem atalhar e aprender e treinar para desenvolver essa habilidade. Como o mindset de crescimento da Carol Dweck fala, nós precisamos treinar e depois treinar mais. E você nunca se sente 100% preparado. E quem se sente 100% preparado tá muito arrogante, tá achando que tá por cima da carne seca e vai levar uma rasteira da vida em algum momento. Isso é claro. A humildade, ela dentro de uma autoeficácia, né, daquele sentimento de autoeficácia, caminhando juntos, ele pode tornar o empreendedor mais bem preparado para o mercado. Muito bem. Essa narrativa de falar, enfim, despertar o poder empreendedor, o poder de tomar ação empreendedora das pessoas através de conhecimento, dividir vivência e fazendo exercícios, colocando isso em prática, é exatamente a nossa narrativa aqui no Octanage. A gente justamente quer e entrevista pessoas que têm essa vivência para justamente difundir esse conhecimento, essa experiência e convidar outras pessoas a tomarem ação. Parabéns pela iniciativa, muito sucesso para vocês no Kiwi Lab. Obrigada. É que eu acredito que o Kiwi Lab, ele traz uma outra, ele atende a uma outra insatisfação que eu tinha no mercado, que muitas vezes você acaba se inspirando muito, mas você volta pra cá. Sabe aquela história que eu te falei dos meus livros? Que eu li o livro, ele ficava ali no mundo fictício e depois eu ia trabalhar e nada mudava. Como a gente consegue fazer essa ponte? O Kiwi Lab, na realidade, ele chama esse profissional para se inspirar, adquirir o conhecimento e praticar. Então, por isso a gente tem toda uma estrutura de cursos, né, que duram ali determinados blocos, determinados módulos, tem um senso de comunidade importante na sua área. Então, acredito que esse poder de chamar para a ação é fundamental. Fantástico trabalho, parabéns pela ação, pela iniciativa. A gente também acredita no poder da comunidade para justamente sustentar essa inspiração e os exercícios práticos que vocês vão colocando. Da mesma forma que você aprende algo novo, você precisa implementar aquilo. E isso é tão difícil fazer isso na condição de empresária, de colocar isso dentro da cultura da sua empresa. Muita gente fala que a cultura da empresa é definida pelos valores das fundadoras. Quais os elementos da cultura da Kiwi Lab que vocês tentam viver, colocar em prática no dia a dia? Kiwi Lab sou eu. Os collabs, como eu chamo, são as pessoas que eu chamei para empreender comigo nos cursos. Então, eu não tenho contratações, são pessoas que eu acredito que eu quero tomar vinho à noite e que eu admiro como profissional. Então, essas pessoas são os collabs, os colaboradores dos laboratórios. Então, nós temos, por exemplo, o Fitolab, o Sports Lab para nutricionistas. Então, esses laboratórios de ensinar a nutrição esportiva, a nutrição da fitoterapia para esses profissionais com uma chamada para ação, uma chamada para empreender, uma chamada para olhar para o negócio. E os nossos valores, então, o principal valor, que eu acho que hoje a cultura, ela é minha, porque ela nasceu comigo como empresa. Óbvio que a minha sócia, ela tá sempre comigo, a Samantha, ela é a meu suporte de gestão, a minha fortaleza de gestão, e nós temos esse suporte, então, também da equipe de operação, que são 2 pessoas. Então, realmente é bem enxuto. E o que são os nossos valores? Nossos valores, primeiro, é o empreendedorismo. Então, o nosso curso, ele é pautado em collabs empreendedores. O empreendedorismo é o principal valor que move o Kiwi Lab por conta da sua natureza, de tanto querer ensinar isso, mas também é o walk the talk. Se eu estou ensinando, o meu modelo de negócio, ele é pautado em cima do empreendedorismo também, tornando essas collabs empreendedor. O aprendizado, né, uma escola de educação online, então nós ensinamos, mas como valor, nós temos o valor do aprendizado também para nós. Então, nós estamos constantemente pivotando os nossos produtos a partir do aprendizado com o nosso usuário, com o nosso cliente final. Então, os nossos alunos, nossos colegas,
colegas, nos ensinam também. Então, tanto nós ensinamos quanto nós aprendemos com eles. São 2 valores importantes. E o terceiro, que eu diria, é esse valor da ação, da chamada para ação. Inspiração faz parte, é bacana, mas existem muitas plataformas, pessoas inspiradoras. Como você transforma essa inspiração em poder de ação, em empreendedorismo, em algum tipo de empresa, em melhores rendimentos, em lucro, satisfação pessoal e impacto, né? Que é o que nós colocamos como tripé do sucesso. Nossa tagline no Kiwi Lab chama-se Nutrindo o seu sucesso. E eu sei que o sucesso ele pode ser completamente frustrante, gerar inclusive sofrimento, se você promete um sucesso e não dá o caminho para a pessoa chegar nesse sucesso. E simplesmente, né, mostrar histórias que inspiram. Tá, como eu faço se eu não tive uma infância, um pais, ambiente, trabalho que me deram essa estrutura que provavelmente eu tive. Meu pai é empreendedor. Eu vendi salgadinho na escola quando era criança. Então, eu nasci desse jeito. Eu ia trabalhar aos 14 anos com a minha irmã na loja. Meu pai me falava, não tem nada para fazer? Vai lá ler. Então, sempre teve uma fortaleza muito grande no meu ambiente. Como fazer isso, então? Vamos fazer um ambiente novo para essas pessoas. Vamos proporcionar um ambiente de ação. Inspirar e dar os instrumentos. Dizer, olha, é isso aqui para você ler, isso aqui para você exercitar. É assim que faz. Então, você entrega o beabá. Esse poder de ação é fundamental. Cíntia, transicionando agora para o jogo rápido. O que lhe inspirou a empreender? Minha vida, minha infância. Eu acho que já nasci nesse ambiente. Meus irmãos são empreendedores, são profissionais liberais. Meu pai teve um escritório de advocacia tributária, sempre trabalhou com essa questão de empreendimentos. Eu tive uma família muito empreendedora e isso me ajudou muito. A própria vinda de Manaus, eu sou de Manaus, a minha vinda de Manaus para São Paulo foi uma atitude de um empreendedor. Meu pai sabia que eu tinha um sonho de ser nutricionista, mesmo passando aí num vestibular super concorrido em Manaus para direito, que ele seria mais cômodo para ele. Ele foi generoso e empreendeu na filha, mandou para São Paulo. E chegando aqui, eu gerei muito relacionamentos. Então, acho que esses relacionamentos me mostraram sempre a possibilidade de fazer algo a mais. Não teve um fato isolado. Eu acho que eu já nasci empreendedora. Eu já nasci com essa infância, trabalhando com minha irmã, trazendo empreendedorismo para dentro da escola. Eu tinha 11 anos de idade, eu vendia... Eu estava no colégio católico e as freiras queriam sempre pedir dinheiro. Aquilo me irritava muito de pedir, sendo que existia a oportunidade de fazer dinheiro. Então eu falei, olha, vocês me permitem? Vou vender salgadinho na escola. Então, fazer meus pais, meus irmãos buscarem salgadinhos lindos que eles compravam lá. Eu trazia para a escola, vendia, pagava o fornecedor e aquele dinheiro que sobrava, eu fiz pintura de creche da escola, sozinha com aquele valor. Aí depois, claro, né, elas continuaram pedindo. Eu falei, então eu também cansei. Tem uma coisa de ambição minha, sim, sempre tive. Sempre gostei de comprar minhas roupas, comprar as minhas coisas, de juntar dinheiro. Tinha essa veia do eu me sustento. E aí eu comecei a comprar, lembra naquela época das células ao portador, que o plano Collor levou. Eu tinha dinheiro guardado já, eu era adolescente, mas eu tinha dinheiro guardado, porque eu já tinha isso como, né, uma resposta aí para uma valorização do meu trabalho. E quando vim para São Paulo, eu acho que eu já estava no 2º ano de faculdade, eu sempre fui muito boa do networking, de conhecer pessoas. Eu conheci 2 nutricionistas e elas já me contratavam. Então eu já tinha um ganho que, tudo bem, não dava para pagar 100% de tudo, porque eu tinha apartamento. Meu pai me ajudou nessa estrutura aqui em São Paulo, porque minha faculdade da USP era período integral, mas eu sempre trabalhei. Desde o meu, acho que, não sei se primeiro, acho que 2º ano de faculdade. Comecei a fazer relacionamento, eu era estagiária remunerada. Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu acho que você falou muito de característica. A gente estava falando da questão da história, então tem esse caráter pessoal que é muito focado em empreendedorismo, mas teve um momento importante da minha vida que foi a história do tipo, como é que eu vou fazer para empreender mesmo de fato, né? Criar um CNPJ e me lançar. Eu tinha 24 anos e aí eu acredito que muito essa coisa da coragem, da paixão, mas existem pessoas que são fundamentais na tua vida. Por isso que eu sempre falo para meus alunos do Kiwi Lab e para os meus colaboradores, funcionários, se cerquem de pessoas que te carregam para cima, que ficam felizes com o teu sucesso. Por quê? Foi ao redor dessas pessoas que eu me fiz. Primeiro também, claro, que dê primeiro, né? Seja generoso em dar e que o mundo te traz de volta. Então, eu conheci a Academia Competition por um ato de doação meu. Eu estruturei um projeto para uma nutricionista ir lá atender. Quando ela foi embora de São Paulo, ela voltou para mim e falou, é seu. Eu vou te dar a vaga lá dentro. E bastou 6 meses dentro dessa academia para eu conhecer o dono, para ousar, que eu acho que é a coisa da coragem, da ousadia, dizer assim, olha, esse restaurante aqui, eu consigo ter um tipo de comida que é suficiente para os meus clientes. Eu quero algo melhor. Inclusive, eu sei que você vai abrir uma academia nova, eu quero participar. Fui lá, escrevi voluntariamente todo um
projeto do que seria esse restaurante da academia. E um belo dia, ele olhou para mim e falou assim, você não quer fazer? Eu falei, eu? Não, imagina, você é doutora, preciso fazer mestrado, vou continuar minha carreira acadêmica. Mas com aquela pergunta, aquilo ali ficou incômodo. Por que não? Por que não? Por que não? E aí, numa tarde, conversando com uma pessoa que hoje é minha sócia num dos projetos de startup, que é a doutora, falou, o que tem? Qual o problema de você ser doutora, continuar sua carreira acadêmica e ter um café também? Eu falei, eu posso? Então, essas pessoas, quando validam as suas iniciativas e te dão esse suporte. Então, muitas vezes você não tem isso em casa, você não tem isso do marido, você não tem isso da família, mas você pode se munir de um network que te incentiva. Isso foi fundamental para eu empreender. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Recurso online, eu juro que o próprio YouTube, para mim, é uma ferramenta fundamental de inspiração. Eu falo que hoje você pode estar perto desse networking, né? Conhecer pessoas importantes, mas você pode estar perto de qualquer guru por meio do YouTube. O próprio podcast. Espero que o nosso podcast, inclusive, aqui, sirva como inspiração quando você editar para muitas pessoas que queiram empreender, independente da formação, independente da região que elas estejam. Eu sou de Manaus e sou nutricionista. Qual a chance de ser uma empresária de sucesso? Eu fiz acontecer. Então, hoje nós temos muitos gurus perto da gente por meio da ferramenta do YouTube, do podcast. Aproveitem, parem de ver só as futilidades de moda, enfim, e bobagens, porque a gente perde muito tempo com isso, né? Eu falo que muitas vezes, se você for olhar tudo, até notícia, até política, alguma coisa vai ficar descoberta. Então, eu prefiro ler meus podcasts, meus livros e meus gurus. Falando em YouTube, Cíntia, algum vídeo que tu tenha assistido no YouTube que tu tenha gostado muito recentemente? Eu escuto todos os canais, né? Então, não sei se o vídeo de YouTube, mas, por exemplo, o próprio da Singularity. Outro dia eu estava olhando um pouco esse cenário da comida como um todo, né? O futuro da comida, até para elaborar uma pauta de um evento, que eu quero deixar você convidado já, um evento sobre o futuro da comida, que vai acontecer em São Paulo, Building Healthier Brands, que é um evento aberto, dia 25 de outubro, um dia de inspiração para o mercado de alimentos. A gente já começou, já abriu o evento, é www.equilibriumlatam.bhb, que é Building Healthier Brands. E eu estava pesquisando algumas coisas sobre esses assuntos de comida, e lá me veio alguns vídeos da Singularity University, e muito interessantes falando sobre essa confluência, né, da questão dos GMOs, toda essa coisa fervorosa que a gente está querendo, fugindo muito para a naturalidade. Mas, gente, 2,5 bilhões de pessoas a mais até 2050 precisam ser alimentadas. É um desafio tremendo. Então, eles estavam colocando que por mais que a gente queira comer mais natural, e os nutricionistas querem isso para a população, a gente vai precisar entender um pouco mais sobre biotecnologia. Então, aquilo me fez refletir, porque eu falo muito, né, do resgate da naturalidade, a gente voltar mais para o campo, beleza? Mas se eu não tiver mais tecnologia aplicada em substitutos de carne e outros produtos, eu não vou conseguir ter campo para todas essas plantas que eu quero comer no futuro. Então, com a naturalidade, né, com a tecnologia realmente veio para dominar e veio para mudar a nossa forma de viver e conseguir ajudar a gente nessa sustentabilidade. Então, foi algo que a Singularity, falando de alimento, me despertou bastante interesse. Um dos teus hábitos mais prazerosos é a leitura. Tu tem alguma dica de livro para o nosso público empreendedor e por quê? Nossa, dica de livro é difícil, porque o meu repertório aqui é vasto. Mas eu tenho um agora que é um livro que eu comecei a reler, 2 livros que eu comecei a reler. Um é Confiança Criativa, do David Keller, que fala muito do poder de cada um ser criativo. A gente acredita que aquilo ali é o pessoal do design, é o pessoal da inovação. Eu sou mais analítico, eu sou mais sistemático. Não, né? A gente confia nesse processo, a gente se joga nesse aprendizado, nesse treinamento, como a Carol fala, né? Eu treino, depois eu treino e eu treino de novo. Gente, quantas vezes eu vou para dor de barriga para dar palestra e para workshops? Porque as respostas não estão ali, não estão na minha cabeça. Elas vão sendo reformuladas a partir das perguntas que surgem. Então, a gente precisa confiar mais no nosso poder de intuição, na bagagem de vida que a gente já trouxe para conseguir participar das reuniões, participar da ação empreendedora de uma forma mais criativa. Então, eu amo esse livro, Confiança Criativa, do David Keller. Tinha mais um outro? Tem um outro, que inclusive tem um curso esse final de semana, que está rolando um curso agora pela Palas Atenas, eu acredito, que chama Comunicação Não Violenta. Eu venho de uma família italiana,
Então, de um jeito, né? Eu falo aqui, você tá vendo que eu tô falando no podcast, mas com um jeito, segurando as mãos. E muito essa energia. Isso não quer dizer que não tem amor no meu coração, não tem doçura no meu pensamento, né? Tem muita vontade, tem muita paixão, mas é um jeito, uma forma que às vezes pode assustar. E na realidade isso também pode ser treinado. E eu comecei a investir um pouco mais nisso, por algumas dores que eu senti, e por um pouco de autoanálise, né? Quando você analisa um pouco aquilo que como você tá, você consegue ver um vídeo, você começa a se enxergar, porque muitas vezes você tem medo, você não quer ver, né? Você gravou, deixa lá, não quero ver. Você fala, nossa, mas tá muito forte. E aí, a partir disso, eu comecei a ler um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Rosenberg Marshall. E ele é um indivíduo que trabalhou muito com conflitos e guerras, né? Então, as pessoas estavam em estado de guerra. E ele fala que o grande divisor de águas é a comunicação. Quando você comunica de um jeito diferente, você estabelece, e o poder das palavras em tudo isso. Então, ele foi um apaziguador, né? Então, uma pessoa que trabalhou muitos conflitos religiosos, conflitos políticos, e ele traz alguns exemplos maravilhosos e simples do nosso cotidiano, no dia a dia, e você fala, nossa, poderia ter sido diferente. É um livro que eu tenho relido, e de fato, né, quando você é sangue quente, quando você viu, você já falou, e isso pode gerar uma comunicação ruim entre os colaboradores de uma empresa, no momentos decisivos da tua vida empreendedora, que as portas se fecham se você não tem a comunicação certa, nos relacionamentos em casa, na educação com o filho. Então, eu acredito que é um livro que fica pra vida. Tá anotado, então. A gente vai deixar na página do episódio, a gente vai colocar todos esses recursos, livros, ferramentas, recursos e tudo mais. Cíntia, hoje no dia da gravação, 31 de agosto de 2018, Dia da Nutricionista. Parabéns pelo Dia da Nutricionista. E para finalizar, uma dica de nutrição comportamental para as nossas ouvintes. Mudança de comportamento é a chave se você quer comer melhor, se você quer se relacionar melhor com a comida. Faz parte de uma outra startup, fiquei feliz que nessa semana nosso livro saiu da gráfica em nova edição, repaginado, chama Nutrição Comportamental, mas é um livro voltado para o nutricionista. E nós colocamos esse resgate, essa sabedoria interna que todo indivíduo deve ter no momento de comer, que tá aí com você. Claro que um nutricionista é alguém habilitado para te ajudar nisso tudo, mas você tem que resgatar o especialista que existe em você, que existe desde quando nós éramos crianças e comíamos simplesmente por fome ou deixávamos de comer por saciedade. E o que passa a acontecer? A mamãe vai lá e fala, come mais um pouquinho, menino, senão não vai ganhar sobremesa. E com isso nós começamos a barganhar a comida. Tem recompensa ali e não mais é externa então a motivação. E não é algo que é o meu termômetro interno. Então, a gente voltar mais essa mente curiosa, esse olhar investigativo, um pensamento mais crítico para o comer, para o contexto. Não existe, gente, acredite, como nutricionista, já tendo vivido muito nesta vida, não existe uma fórmula de bolo, não existe um certo e errado. Existem vários caminhos possíveis. Você tem que descobrir o seu. E o que funciona para você pode não funcionar para o vizinho. A gente precisa trabalhar isso internamente. E eu costumo falar, André, que nós somos muito inteligentes, nós evoluímos, né, como gestores, aprendemos a liderar equipes, educar filhos, segundo, nós melhoramos, amadurecemos. Mas para essa questão de dieta, muitas vezes nós somos profundas crianças, adolescentes, no sentido de acreditar em qualquer bobagem que nos falam, porque você acha que você vai ficar mais magro amanhã. Então, vamos amadurecer, trazer esse outro nível para nossa relação com comida, resgatando os sinais internos de fome e saciedade, abandonando essa dicotomia do pode, tu não pode, ter um equilíbrio, o caminho do meio, não tá tão na moda, para gestão, para compras, né, para o consumo e também para alimentação. Esse livro que eu escrevi com a Manuela Figueiredo, minha sócia, no Instituto de Educação, de Nutrição Comportamental, é um livro para leigos, é um livro que chama Mindful Eating, Comer com Atenção Plena. Foi um orgulho, também foi um ato de empreendedorismo, a editora Abril, né, nesse momento crítico, ela lançou 60 mil exemplares desse livro, vendido em bancas e livrarias. O primeiro livro da editora Abril com nutricionista, ele faz muito livros com médicos, né? Para esse resgate, para trazer esse resgate do comer com atenção, do comer presente, do comer sem julgamento, do comer intuitivo, né? Resgatando aí todos os nossos sinais que nós temos, só não usamos. Tá adormecido, a gente precisa revisitá-lo. Então, liberte-se e resgate aí. Mais do que comer, né? Mais do que o que se come, o porquê e o como se come é mais importante. Muito bem lembrado. Ajudando cada um de nós a encontrar seus próprios caminhos em termos de nutrição, dieta e de bem-estar. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com a Cíntia Antonaccio. Acesse octanage.com, junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados hoje na entrevista, links, ferramentas,
ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com a Cíntia, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos aqui com a Cíntia. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder um dos nossos episódios? Segue a gente nas redes sociais, agora também no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir na sua rotina de hábitos e desenvolver o seu pleno potencial empreendedor. Cíntia, muito obrigado pela tua presença aqui hoje e por dividir conosco toda a tua vivência, experiência e sabedoria adquirida ao longo dos anos. Obrigada a vocês. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu já estou mais feliz hoje por minha missão de vida cumprida, né? Inspirar as pessoas a se jogarem, errarem, acertarem. Sobrevive, gente, sobrevive. Eu acho que muito mais do que se você ficar parada. A inércia, ela é pau. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.